seja a demissão do técnico Dorival Júnior do comando da seleção brasileira e a prioridade da CBF é uma. Uma semana depois da demissão de Dorival Júnior da seleção brasileira, já há um nome para assumir o cargo. Abel Ferreira falou sobre isso. E Leila, presidente do Palmeiras, também deu uma declaração sobre Abel deixar o Palmeiras para assumir a seleção brasileira. Confira agora neste vídeo. E não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Hoje, mais cedo, o seu nome foi citado como um dos 4 que a CBF avalia para assumir a seleção brasileira. Queria saber se em algum momento você recebeu algum contato e se de fato acontecer, é algo que pode fazer você mudar seus planos de cumprir o contrato aqui no Palmeiras? Obrigado. Eu não falo de SES e a nossa Presidente já foi muito clara em relação a isso. A Leila já foi muito clara em relação a esse tema. Você teme de alguma forma que o Abel possa ser contactado ou até perder o treinador de fato para a seleção brasileira? Olha, que eu vago agora? Vou te falar uma coisa, meu amigo. A presidente do Palmeiras não teme absolutamente nada. Tá? E eu não falo sobre hipótese. O Reginaldo nunca me procurou para conversar sobre esse assunto. Quando tiver alguma coisa nesse sentido, eu volto a falar com vocês. Mas em nenhum momento o presidente Reginaldo me procurou para perguntar sobre o Abel. E o Abel continua conosco, não é? E tem contrato até o final do ano. E vamos em frente. A CBF está focada em Jorge Jesus como principal candidato para assumir o comando da seleção brasileira. Atualmente à frente do Al Hilal na Arábia Saudita, tem demonstrado interesse no cargo. Apesar de ainda não haver contato formal, informações positivas sobre o treinador têm chegado à CBF. Os desafios incluem o alto salário de Jesus e negociações com o clube saudita, que tem contrato com o técnico até junho, incluindo o Mundial de Clubes. Confira a seguir o comentário de Igor Siqueira. A demissão do técnico Dorival Júnior do comando da seleção brasileira e a prioridade da CBF é uma: fechar com Jorge Jesus. Jorge Jesus com a CBF, com o cargo de treinador da seleção brasileira, está surtindo efeito, segundo a informação que a gente tem, que a gente conseguiu apurar com umas fontes da própria CBF. A CBF está gostando da ideia de que o próximo treinador seja o português Jorge Jesus, então, que está trabalhando lá no Al Hilal. O presidente Edinaldo Rodrigues ainda não fez contato formal com o Jesus, mas tem recebido informações de intermediários aí, tentando se envolver nesse negócio, mas essas informações são bem recebidas pela CBF, que principalmente está gostando do interesse, da forma com a qual o Jesus tem mostrado que quer sim trabalhar na seleção brasileira, pelo menos a partir da próxima data FIFA de junho já, quando o Brasil vai enfrentar Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então a CBF nesse momento está sim querendo, obviamente, não um técnico estrangeiro, e esse nome é o Jorge Jesus, e vai trabalhar prioritariamente para que esse acerto aconteça. Ainda não tem uma data específica, para confirmação de primeiro contato, primeira reunião ou algo desse tipo, mas esse é o nome que está sobre a mesa do Edinaldo, embora a CBF já tenha cogitado outras possibilidades, inclusive outros portugueses como Abel Ferreira, Arthur Jorge, etc. Até o próprio Ancelotti, vale sempre lembrar, mas nesse momento a ideia é avançar nessa frente com o Jorge Jesus. Em determinado momento esse contato vai acontecer, para que haja uma discussão mais concreta sobre as bases eventuais do contrato e como que se daria essa vinda dele para o Brasil. A CBF sabe que o salário do Jesus na Arábia Saudita, no Al Hilal, é muito alto, tem uma estimativa aí de 15 milhões de euros por temporada, pelo que a gente recebeu de informação aqui. E obviamente que isso aqui no Brasil, para trabalhar à frente da seleção brasileira, não teria esse patamar salarial o Jorge Jesus. Então essa é uma questão salarial, e também eu preciso entender exatamente a linha do tempo dessa vinda para cá, para assumir a seleção brasileira, considerando que o contrato do Jesus vai até o final de junho e ainda pega ali o início do Mundial de Clubes. Então precisaria de um arranjo aí com o Al Hilal, com o próprio técnico português, para entender eventualmente quando ele poderia vir para cá, para o Brasil, assumir de fato a seleção brasileira. Numa perspectiva aí para esses jogos de junho contra o Paraguai e Equador que eu mencionei, a convocação acontece obviamente ali meados de maio, então já teria que haver um trabalho de nomes, de lista, com o novo treinador da seleção brasileira, para que essa convocação seja efetuada e os jogadores venham se preparar já com esse novo trabalho em curso. Enquanto isso não se desenvolve, essa conversa com o Jorge Jesus não acontece propriamente dito, entre ele e o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, a CBF também não vai passar a ficar abrindo frentes e frentes de negociações, quer focar nesse acerto com o Jorge Jesus
para então, se por acaso não der certo, aí então ela passaria para um outro nome, como eu já falei. Abel Ferreira do Palmeiras é um dos nomes, Edinaldo Rodrigues gosta do Arthur Jorge, que treinou o Botafogo e está lá no Catar agora. Algumas possibilidades aí mais concretas envolvem esses técnicos portugueses, mais viáveis, vamos dizer assim, né? Considerando que nomes do Quilate, do Ancelotti, do Guardiola, que já foram considerados pela CBF, eles têm sempre essa dinâmica mais complicada, não só pelo Mundial de Clubes, mas pelos contratos longos que eles têm com clubes europeus, o que sempre dificulta essa dinâmica, né, de aceite da proposta da seleção brasileira para um novo treinador, para ser o substituto então do Dorival. A CBF tem se reunido com alguns pares ali, algumas pessoas que estão ao redor do Edinaldo para discutir esse assunto. Rodrigo Caetano, diretor de seleções, né, o coordenador geral de seleções da CBF, está conduzindo com o Juan um processo de reinício de observação de jogos e de jogadores aqui para que aqui no Brasil, né, para que o futuro treinador já tenha uma base com a qual ele possa trabalhar quando ele assumir o cargo, e todo mundo obviamente diz e confirma que a ideia é sim ter um treinador para essa data FIFA de junho nos jogos contra o Equador lá em Quito e contra o Paraguai em local ainda indefinido. Então a CBF gosta do que recebe de sinais do Jorge Jesus, embora as informações ainda sejam pouco precisas sobre os detalhes, como eu mencionei, contratuais, viabilidade de vinda, e está disposta a avançar nesse namoro, nesse amor que ainda é platônico, né? Que o Jesus fica dando sinais de lá, mas o Edinaldo não conversa propriamente com ele ainda, mas a expectativa é que isso aconteça nas próximas semanas. A CBF sabe que tem tempo para trabalhar, embora obviamente tenha essa meta de pelo menos ali meados de maio já ter uma confirmação, né, de quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira para confirmar a vaga do Brasil à Copa do Mundo de 2026.